Hoje eu tava vendo uma menina que me seguia, já até foi do meu grupo, mas devido a muita coisa que o marido aprontou e tal, hoje ela se revoltou assim, e quer resolver as coisas do jeito dela, né? Aí o pai separou dela, ela tem 3 filhos com o marido, né? O ex-marido, no caso. E parece que hoje era dia dele pegar a criança, não pegou. E aí ela, a esposa, conversa com o filho, né? Mostrando que ele não atendeu as ligações do filho, o filho implorando para falar com ele, e ela expondo e tal, tal, tal. E sempre veio no meu coração assim, essa atitude vai mudar alguma coisa? Vai trazer mudança? Não vai. E hoje eu entendo por que que a Bíblia diz que a gente deve pagar o mal com o bem, sabe? Porque o mal, ele se alimenta do que é mal. Quando alguém é mal para você, age com você de forma que te entristece, que te aborrece, te trai, te abandona. Se você tem a mesma atitude que essa pessoa tem, o mal só cresce. Não vai mudar, não vai cancelar o mal que está sendo construído. Pelo contrário, vai intensificar o mal, entende? Então, eu, Ana Paula, eu sempre fui da opinião do seguinte: independente do que o outro esteja fazendo contra mim, eu não posso. Se eu quero anular os efeitos da maldade, os efeitos do pecado, os efeitos que estão fazendo crescer essa onda, né, de destruição, eu preciso vir com aquilo que é contrário ao que está sendo construído e não fazer também para que seja o quê? Aumentar esse muro. Então eu sempre pensei da seguinte forma: eu não vou revidar com mal aquilo que é mal. Por quê? Porque a Bíblia não fala, Jesus fala isso. Então, eu aprendi, né, através do Evangelho de Mateus, que a gente não aniquila o mal praticando o mal. Pelo contrário, a gente vai o quê? Produzir ainda mais maldade e a maldade vai crescer. Então, a partir do momento que você sabe que estão mentindo a teu respeito, falando mal de você, vamos supor, né? Tá fazendo algo às escondidas. Você precisa entender que a sua ação para com aquela pessoa tem que ser ação de bondade, de verdade, de amor, porque assim você vai anulando os efeitos do que é mal, né? Eu, eu também não produzo esse tipo de fruto, de ficar falando mal do Danilo. Eu tenho todos os motivos do mundo para falar a respeito, porque foram coisas muito graves que aconteceram e acontecem, né? Porque ele não deixa de ser. Ele pode não ter desistido de ser meu marido, mas ele ainda continua sendo pai dos meus filhos. E mesmo nessa paternidade, me entristece muito ver a forma que essa paternidade está sendo conduzida por decisão dele, por escolha dele. Mas eu não posso intensificar o mal. Eu não posso abrir a boca e falar mal, e falar para as pessoas e detonar ele, porque isso não traz mudança. A gente precisa ter isso muito bem consciente ao nosso pensamento. Não vai trazer mudança. O livro de Tiago, ele fala para nós, né, a respeito da língua, que a língua ela é um órgão comparado ao leme de um barco, né? Que o leme ele é pequeno em relação a outras partes do barco, mas é ele quem conduz o barco. O barco vai para onde o leme determina. E o leme é comparado o quê? Com a nossa língua, com a nossa fala, ou seja, o nosso corpo, a nossa vida, nós somos direcionados àquilo que nós falamos. Então, se eu falo destruição, o que você entende? Para onde que vai a minha vida? Para destruição. Se eu falo bênção, o que você entende que vai minha vida? Para bênção, né?
Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que se fala, porque o mundo espiritual, ele recebe aquilo que se fala. Então eu não posso abrir a minha boca de uma maneira vã, de uma maneira errônea, de uma maneira totalmente, como que eu posso dizer, de uma maneira vil, maldosa, porque eu não vou estar cancelando aquilo que está sendo feito, né? Porque se você for pegar, por exemplo, né, pessoas sempre vão vir com notícias ruins, as pessoas não vão te trazer notícias boas acerca do teu marido, acerca de como que ele está vivendo. As notícias sempre vão ser de destruição da sua fé, da sua vida, da sua alegria. Sempre vão falar a respeito no intuito de te provocar a agir da mesma forma. Infelizmente, a gente encontra pouquíssimas pessoas que têm sabedoria do reino de Deus para falar: não haja assim, não faça assim, independente do que o outro está fazendo, age diferente. Pouquíssimas pessoas vão falar assim para a gente. As pessoas sempre vão vir no intuito de querer te provocar a responder o ataque na mesma medida que você foi atacada. Porém, nós precisamos entender em quem nós estamos ligados, em quem estamos vivendo. Estamos vivendo em Deus, então a gente precisa entender que a nossa luta, ela não é contra a pessoa em si. A nossa luta, ela é com o que está governando aquela pessoa. A minha luta não é contra o Danilo, assim como a sua luta também não é contra seu cônjuge. A minha luta, ela é contra aquilo que está governando o meu marido. Eu preciso clamar para que Deus o retire das trevas, do domínio de Satanás. Preciso clamar que Deus o resgate, o liberte, e é assim que nós temos que fazer. Porque se a gente começar a usar a nossa boca profeticamente, algo vai se mover ao nosso favor. As coisas vão começar a mudar. Mas se eu contribuir com a minha língua para começar a falar mal, só vai haver mais destruição. Então é isso que eu entendo. Pagar o mal com o bem. Fazer sempre o bem. Viver uma vida em que eu agrade ao Senhor e que eu produza na minha vida e estabeleça na minha vida os princípios de Deus. E não é certo revidarmos, como é que fala? A gente diz que a gente é do reino. A gente diz, eu sou do reino de Deus, eu sou governada por Deus, né? Meu lugar é o céu. Então a gente precisa falar como o idioma do céu, a gente precisa agir conforme o idioma conforme as atitudes de quem vive no céu. As leis que nos governam têm que ser as leis do céu. E o Senhor do céu tem que ser o nosso Senhor. Então, não dá para você agir da maneira que o mundo age. Porque quem governa o mundo? Maligno. Quem dita as regras para o mundo? Maligno. O mundo, ele age de acordo com a maldade. Então, se eu quero aniquilar isso na minha vida, eu preciso o quê? Exercer o poder do reino de Deus. A partir do momento que a gente entende isso, que a gente racionaliza isso, porque a nossa fé, ela não é uma fé emocional, ela é uma fé racional. Nós entendemos porque cremos e cremos porque entendemos. Entendeu? Então, a gente precisa racionalizar isso aí, trazer isso à razão na nossa mente, no nosso coração e funcionar isso. E isso precisa fazer parte da nossa essência. É por isso que Deus nos põe no deserto. A vontade de Deus não era que a gente ficasse na humilhação, no sofrimento, no choro. Isso não alegra o coração de Deus, de maneira alguma. Mas Deus sabe que isso é altamente necessário.
Assim como Deus sabia que era altamente necessário para aquele povo no Egito passar pelo deserto. Qual que era o porquê do deserto? Era botar eles para passar necessidade? Não. Era botar eles mais longe da terra prometida? Não. Era arrancar o Egito de dentro deles. Era mudar aqueles. Deus queria passar um tempo com eles para que a essência deles fosse mudada. Então nós precisamos entender isso. A gente precisa absorver isso. Que Deus quer mudar a nossa essência, mas não é mudar porque a gente sabe que a gente tem que ser diferente. Não, isso tem que se tornar essência. Você tem que ser da forma que você tem que ser sem esforço. Isso é essência. Eu sou como sou sem esforço. Eu nem penso em ser da maneira que eu sou. Eu não consigo ser diferente da maneira que eu sou. Eu não consigo agir diferente da maneira que eu ajo. Então, isso é a essência. Então, por isso que Deus nos faz passar por esse momento de intimidade com Ele. Por isso que Deus nos faz caminhar esse tempo com Ele. É para que nós sejamos forjados e Ele possa trocar a nossa essência, né? Essa essência humana, corrompida, pecaminosa. Ele quer trocar isso em nós e quer trazer a essência dele, que é a essência parecida com a essência de Jesus, né? Que é bondoso, que é justo, que é verdadeiro, que é imutável, independente daquilo que Jesus passou, ele não mudou. Pelo contrário, ele se manteve fiel. As pessoas riram dele, as pessoas cuspiram nele, as pessoas escarneceram dele e ele se manteve o que? Fiel. E Deus quer isso em nós. Ele quer produzir isso em nós. Então, a maldade ela vai ser cancelada a partir do momento que nós entendermos que as nossas boas ações diminuem o que é maligno ao nosso redor. Vou te dar só um exemplo. Um dia eu me encontrei no fórum com o Danilo. E aí foi por causa da pensão e tal, e ele estava devendo a pensão, enfim, estava complicado, e a gente foi lá fazer um acordo para que ele não fosse preso. E aí ele pegou, chegamos lá, e ele veio todo armado, todo sério, todo. E eu falei, e eu tratei ele muito bem, educada, conversei com ele, educada, como eu converso com qualquer pessoa, não tem por que eu ser diferente, né? Com ele, se eu sou assim com todas as pessoas, eu tenho que ser com ele também, eu tenho que entender isso. E aí eu fui conversar com ele tudo, e quando nós entramos lá no atendimento, o pessoal perguntou, como é que a senhora quer? Não sei o que. Eu falei, não, como que fica bom para você, Danilo? E ele olhou assim para mim, eu posso pagar tanto por mês. Aí os caras, não, mas a senhora pode determinar o que é bom para a senhora. Eu falei, não, mas eu não quero prejudicar ele. Se ele consegue pagar dessa forma, vou fazer do jeito que ele consiga pagar. Como que você quer fazer? Quer fazer sim, quer fazer assado? Sim, sim, sim. Eu falei, então tá bom, beleza. E aí a gente entrou um acordo, tudo. E quando eu saí de lá, ele ficou me olhando, como quem estivesse arrependido de muita coisa. E o Danilo, ele tinha uma mania de ficar me ligando quando ele brigava. Eu creio que era brigas lá com a outra pessoa e essa pessoa, de certo, desconfiava de alguma coisa. E ele, para provar que não queria mais nada, que já tinha acabado, ele me ligava e ele me ofendia muito, sabe? Então eu chorava muito, porque eram ofensas gratuitas, sabe? Eu não tinha feito nada, não tinha desrespeitado, não tinha ligado para ele, não tinha infernizado, enfim, não tinha feito nada e ele me ligava falando um monte de coisa. Enfim. De repente, ele pegou, olhou para mim e disse assim: eu nunca fui bom de cumprir promessas para você. Eu acho que eu nunca cumpri nenhuma das promessas que eu te fiz. Mas essa eu vou cumprir. Eu falei, tá, tudo bem, eu acredito em você. Que promessa?
Aí ele falou: nunca mais eu ligo para você te ofendendo. Nunca mais. Aí eu falei: tá bom, eu acredito. Ele: nunca mais eu vou ligar para você te ofendendo. Você não merece isso. E eu fiquei muito feliz, sabe? Porque muitas vezes as pessoas falavam: inferniza, faz inferno mesmo, agora já que tá assim, agora é hora de você revidar, não sei o que, não sei o que. E eu nunca fiz isso. Eu atendi o telefone, chorava e escutava tudo calada. E Deus, naquele momento, ele quebrantou o coração dele e nunca mais, isso deve ter uns 5 anos que isso aconteceu. E ele nunca mais me ligou para me ofender. Simples assim. E então, assim, eu acredito nisso do que eu falo, porque eu vejo isso acontecer. Então, é importante para a gente entender isso e continuarmos a exercermos esse padrão do reino, a sermos aquilo que o reino nos ensina a ser, a falar aquilo que, da maneira que o reino nos ensina a falar, né? Se a gente coloca tudo sobre o governo de Deus, o final é vitória, né? Então eu acredito nisso firmemente, tenho vivido isso e visto que é isso que funciona. Tudo aquilo que o mundo ensina, tudo aquilo que as pessoas pensam que dá certo, não dá. Nada traz mudança, a não ser quando você prioriza os princípios de Deus e o aplica, né? Essa é a verdade para nós. Glória a Deus e aleluia que o Senhor nos ensina nesse tempo, né? Deserto, muitas vezes, em alguns aspectos, é muito ruim e difícil, mas ele é muito bom, porque é nele que a gente aprende.